O governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva tem intensificado corpo a corpo pela aprovação da chamada PEC da transição, conhecida também como PEC Fura-Teto. Mas o mercado ainda vê o texto com ressalvas. Sobre esse conversar agora com a economista sênior da Tendências Consultoria, Juliana Damasceno. Muito bem-vinda, um bom dia, Juliana. Bom dia. Juliana, a gente começa aí falando da PEC da transição. O presidente Lula aí pretende acelerar a negociação da PEC, né, da transição. A ideia é afinar esse texto aí da proposta de emenda à Constituição e Justiça do Senado já na próxima semana. A equipe vai ter que correr para acertar tantos detalhes que ainda faltam, né, Juliana? Com certeza, o prazo é muito apertado, envolve aí uma quantia bilionária se aprovada por fora do teto. Não é muito simples, principalmente porque ainda precisa discutir como que vamos financiar todos esses gastos extra-teto e também como que a gente vai substituir a regra do teto de gastos de forma transparente, de forma responsável por uma nova regra. A gente tinha visto durante a campanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser contra o teto de gastos e assumir a responsabilidade através de uma outra ferramenta, um outro mecanismo. Mas o que a gente tem visto até agora, não só através dessa PEC, mas através das declarações do próprio presidente, vão na direção contrária desse compromisso com a responsabilidade. É por isso que o mercado tem ficado tão sensível a essas declarações, tem sido muito mais volátil do que de costume, justamente numa expectativa frustrada aí de que houvesse uma mudança de discurso na direção de mais responsabilidade. Juliana, ontem Lula se reuniu aí com os presidentes da Câmara dos Deputados, né, e Arthur Lira, e também do Senado, o Rodrigo Pacheco. Com Lira, a conversa aí foi sobre o clima para aprovação do texto, né, quando esse deve chegar à Câmara, né, na semana que vem. Líderes do PSDB, Cidadania e PSOL também se reuniram com Lula. No início da semana, parlamentares do MDB, do PSDB e União Brasil também estiveram com o presidente eleito. Como que você vê esses apoios todos ao governo? Diante dessa situação, principalmente da configuração do Congresso, onde é preciso essa negociação política para passar um texto como esse, a gente no recurso apresentado ao tribunal, tipos de riscos sendo majorados, principalmente do ponto de vista da segurança jurídica e principalmente do ponto de vista da qualidade do orçamento. Ou seja, na pressa, pode ser que algumas questões fundamentais, como a revisão de gastos que são ineficientes, que já deveriam ter sido cortados do nosso orçamento, fiquem de fora. No final das contas, a gente está revendo um tipo de discurso que a gente já criticou no passado, principalmente na gestão do Bolsonaro, sobre a ampliação de gastos sem discutir os gastos que já existem e deveriam ser cortados. E principalmente as emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, que levam esse nome não por acaso, mas porque são pouco transparentes, não seguem nenhum tipo de lógica alocativa para distribuir segundo a urgência, segundo a necessidade daquele gasto, e esse vai ser um ponto muito importante para a nova gestão de como que será administrado esse orçamento. Na forma como foi protocolado o texto, não haveria forma de liberar ainda esse ano esses recursos, já que a exclusão do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família, seria feita a partir de 2023 apenas, e não já esse ano, que permitiria a liberação dessas verbas. É claro que isso vai ser algo de negociação e vai ser uma moeda de troca aí justamente para tentar aprovar mais gastos por mais tempo. O líder aí do governo na Câmara, o deputado Alex Manente, defendeu ao presidente eleito que a exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos tenha validade por somente 1 ano, né? O governo quer que sejam 4 anos, que é o tempo que dura esse mandato. De que forma deve passar essa com prazo de validade menor ou pode se estender pelos 4 anos? Na verdade, tudo depende de como que a gente vai sinalizar a responsabilidade dessa expansão de gasto, a sustentabilidade disso. Não adianta a gente conseguir, por exemplo, emplacar agora com essa PEC mais gastos e a gente não saber como vai financiar isso. Essa PEC também traz a previsão de que sempre que a arrecadação tiver um excesso em relação à estimativa, esse dinheiro poderá ser gasto com investimentos no limite, assim, até o total de 23 bilhões. Mas é difícil a gente falar em excesso de arrecadação quando nós ainda estamos no cenário de déficit primário, ou seja, a gente ainda não consegue fazer com que as nossas receitas superem as nossas despesas. Então, existem alguns problemas conceituais na PEC de transição. É preciso que a gente enderece essa questão não só pela viabilidade, pela autorização do gasto, mas também pelo financiamento. Caso contrário, a gente tem como destino certo o desequilíbrio fiscal, o desequilíbrio das contas públicas, e isso afeta justamente a responsabilidade social que é tão falada pelo Lula.
Juliana, falando aí sobre os indicados para os ministérios aí do novo governo, o ex-presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, José Múcio, foi convidado para assumir as Forças Armadas. Lula deve fazer esse anúncio oficial na semana que vem, mas Múcio assim, já tem um histórico de construir pontes, é um nome bem recebido aí pelos militares. Como que você vê essa escolha? Na verdade, a gente tem visto uma indefinição muito grande, apesar da grande equipe de transição, sobre os futuros nomes. E, pelo menos no lado da economia, isso tem elevado as incertezas, elevado as indefinições, o que acaba sendo precificado também pelo mercado. Cada dia que passa, a gente quer saber quem será o grande nome à frente dessa equipe, principalmente para saber a orientação que nós teremos nos próximos 4 anos a respeito da condução da nossa política econômica. Mas, claro, que essa composição, a gente sabe, tem muita questão política por trás, tem uma negociação de cargos muito intensa. O que a gente precisa é, de fato, ter uma sinalização de um corpo que seja não necessariamente técnico, mas que consiga conduzir com a melhor qualidade possível a retomada da nossa economia, que está aí numa situação em que a gente precisa reconhecer as necessidades sociais que ainda são imperantes. Por exemplo, as mais de 30 milhões de pessoas passando fome, a gente ainda tem um endividamento muito alto, mais de 80% das famílias endividadas, a gente tem um cenário de juros ainda extremamente alto. Então, não resolver essas questões acaba pressionando macroeconomicamente esses fatores, o que retorna em mais desemprego, inflação e juros, justamente para aqueles que são mais vulneráveis. 1% do orçamento aí já está engessado, né? Com gastos comprometidos já. É possível mexer nesses gastos aí? Porque talvez fosse uma solução para não ampliar tanto esses valores, né? Perfeito. Esse seu ponto na verdade, um ponto que a gente já deveria ter assumido há bastante tempo. A gente sempre criticou nas gestões passadas o fato de se tentar aumentar gastos sem fazer uma compensação com cortes de gastos ineficientes e descredibilizados dentro do orçamento. Ou seja, a gente está sempre tentando essa flexibilidade por fora e não fazendo o dever de casa de corrigir aquilo que já poderia não estar no orçamento. Só que isso inclui uma cultura de avaliação da qualidade do gasto que nós não temos no Brasil. Nós estamos acostumados a achar que quanto mais a gente gasta, melhor a gente gasta. Isso não é verdade. A gente precisa estabelecer métricas, estabelecer uma avaliação periódica, sistemática dos nossos gastos, justamente para que a gente tenha capacidade de avaliar eles e retornar até eles e ver se é possível ou não continuar com esses gastos. Porque é possível que a gente tenha uma revisão de diversos gastos, uma otimização de diversos gastos, que permita uma focalização com mais retorno para a mesma quantidade de gastos. Juliana, a partir de agora a gente conta com a presença do Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News. Diogo vai fazer a sua pergunta agora. Bem-vindo, Diogo. Bom dia. Nas negociações para aprovação da PEC Fura-Teto, o governo eleito tem colocado uma das promessas de manter uma certa forma de orçamento secreto ou as emendas de relator. Isso nas negociações tanto com o Rodrigo Pacheco do Senado quanto com o Arthur Lira. Como que você vê essa possibilidade de que as emendas de relator sejam mantidas e com um volume talvez alto de recursos? Durante a campanha a gente tinha visto declarações, principalmente do Lula, a respeito desse tipo de recurso, que é extremamente questionável, né? Está inclusive sendo avaliado pela STF, porque tem uma distribuição completamente não transparente e que não segue as boas práticas orçamentárias do planejamento, da transparência, da lógica realmente de você distribuir onde ele é mais urgente, até porque a gente não consegue saber quem foi o responsável, o patrocinador daquela emenda. Isso é realmente altamente não recomendável do ponto de vista orçamentário. Agora, o que a gente tem visto recentemente é uma mudança nesse discurso por parte do governo eleito, justamente porque ele sabe que isso foi, ao longo dos últimos anos, uma moeda de troca muito importante que permitiu a sustentação política no Congresso do presidente Bolsonaro. Então, parte dessa trava, dessa inflexibilidade na mudança desse tipo de recurso tem muito a ver justamente com essa disposição política, essa configuração política que se sucedeu ao presidencialismo de coalizão. Ou seja, a margem de manobra para lidar com esse gasto é menor e aí acaba que a gente fica refém dessa negociação, desse toma lá da cá, dessa venda de recursos praticamente dentro do orçamento que poderiam ter sido alocados de forma muito mais eficiente em outras áreas. Eu gostaria de saber como é que você vê a indicação desses nomes aí. A gente teve o Fernando Haddad, quando houve essa possibilidade, ainda há, né, dele ser um ministro aí do Lula, ministro importante, né? O mercado já reage de uma forma estranha, né? É normal essa reação? Como a gente tinha falado antes, a gente já sabia que o teto seria furado, né? Porque ambos os candidatos
a reeleição, tanto o Bolsonaro, a reeleição, quanto o Lula, eles tinham no seu discurso a promessa dos R$ 600 mensais para o Auxílio Brasil, que não cabiam dentro do teto de gastos. A gente sabia que ele seria furado. A grande questão é como que isso está sendo feito. A falta de sinalização de um compromisso com a responsabilidade fiscal, a falta de uma âncora para substituir o teto de gastos. Então, tudo isso importa muito, principalmente para a nossa trajetória futura de despesas, de dívida. A gente não discute como financiar isso. Nós temos gastos obrigatórios extremamente rígidos, uma carga tributária já muito elevada, uma dívida que está acima da média dos países emergentes. Então, tudo isso em conjunto acaba exigindo um nome que seja mais responsável, um nome que esteja mais aberto a uma austeridade, não de forma seletiva, né, mas de forma focalizada, onde a gente consiga, de fato, criar economias dentro do orçamento para atender aqueles que mais precisam. Os recursos são escassos, então a forma de gastar eles importa muito, eles deveriam ser gastos com a maior qualidade possível. Diogo, pode fazer a sua pergunta. Pois não. A gente ouviu uma declaração hoje mais cedo do Fernando Haddad, justamente, que está sendo cotado para o Ministério da Fazenda, dizendo que a partir do ano que vem o novo governo deve apresentar uma reforma tributária ao Congresso e também novas regras fiscais, o que pode ser entendido como o fim da regra do teto de gastos e algum outro tipo de regra de controle de gastos. Qual seria, na sua opinião, um substituto para a atual regra do teto de gastos que poderia manter o Brasil nesse caminho da responsabilidade fiscal? Olha, quando a gente fala em regra, né, a gente precisa olhar principalmente para a experiência internacional. Ter uma regra de uma variável só não costuma funcionar. Então, é preciso sim que a gente tenha um controle sobre a trajetória das nossas despesas. Foi justamente essa situação de calamidade que nos levou a aprovar o teto de gastos lá em 2016, numa situação em que a gente, de fato, via a nossa despesa crescendo acima da nossa economia, e isso acabava condenando a gente a ter déficit tras déficit, um aumento da nossa dívida. Mas é importante a gente frisar que o controle da dívida também é importante. Então, a gente utilizar a dívida como uma referência, como um parâmetro, é importante. É claro que boa parte dessas regras, elas dependem de ajustes estruturais que precisam ser feitos e que dificilmente passam pelo Congresso. Então, a gente está falando aí de uma reforma previdenciária que permita a nossa sustentabilidade, que permita uma consideração melhor da atual composição do nosso mercado de trabalho, onde a gente tem um enorme contingente de trabalhadores que não tem uma estabilidade na contribuição previdenciária, que a gente considere também uma reforma administrativa para eliminar alguns privilégios e penduricários que custam muito à nossa máquina pública, a revisão de algumas desonerações e benefícios fiscais que não têm nenhum retorno ou têm um retorno muito abaixo do custo que, de fato, elas têm para o orçamento. Então, tudo isso importa muito. Essa disposição política em arrumar a casa é o que vai definir a possibilidade de sucesso de qualquer nova regra que seja. Não adianta a gente estabelecer uma regra e, no meio do caminho, a gente acabar criando exceções, porque ela deixa de ser uma regra, de fato, crível e que cumpre o seu papel de dar ancoragem, de dar previsibilidade ao futuro das finanças públicas.